Você sabia que a desigualdade de gênero no Brasil acarreta reflexos no nosso sistema tributário? Ou melhor, que o nosso sistema tributário corrobora com a desigualdade de gênero no Brasil? Esse é um assunto muito atual e muito importante, já temos alguns poucos artigos publicados que se debruçam sobre essa análise. Nosso vídeo de hoje, portanto, é sobre a tributação e a desigualdade de gênero. No final do ano de 2017, a Oxfam Brasil publicou um relatório denominado A Distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras. Nesse relatório, além de apontar nossos dados de desigualdade extrema, a Oxfam também identificou algumas causas para essas distorções e propôs uma agenda. Entre os dados da nossa desigualdade extrema está aquele em razão do sexo. A Oxfam apontou que em 2015 a renda média do homem brasileiro girava em torno de R$ 1.508, enquanto a renda média da mulher brasileira girava em torno de R$ 938. Vejam a diferença. Há cerca de 2 homens para cada mulher na faixa de renda que ultrapassa os 10 salários mínimos. Ela identificou ainda que, mantendo-se a tendência de crescimento da participação feminina dos últimos 20 anos, somente em 2047 alcançaríamos uma equiparação salarial entre homens e mulheres. Uma das causas apontadas no relatório para a desigualdade extrema no Brasil está o que ela designou como um sistema tributário amigo dos super ricos. Neste item, ela identificou que os super ricos no Brasil pagam pouco imposto de renda. Pessoas que ganham 320 salários mínimos mensais arcam com uma alíquota efetiva do imposto de renda similar à de quem ganha 5 salários mínimos mensais e 4 vezes menor do que aquelas pessoas que se encontram na faixa de rendimento entre 15 e 40 salários mínimos mensais. Assim, as menores rendas e a classe média pagam proporcionalmente muito mais imposto de renda do que os super ricos. Isso se deve, entre outras razões, à isenção que temos do imposto de renda sobre lucros e dividendos aqui no Brasil. Outra questão do nosso sistema tributário que influencia as desigualdades é a proporção da tributação direta e indireta. Mais da metade da nossa arrecadação advém da tributação do consumo, que atinge proporcionalmente mais as menores rendas. Essa distorção, como apontou a própria Oxfam no seu relatório, penaliza mais os negros e as mulheres. Mais da metade das pessoas que se encontram na faixa dos 10% mais pobres do Brasil são mulheres e, por outro lado, 2 em cada 3 brasileiros que se encontram na faixa dos 10% mais ricos são homens brancos. Ou seja, a desigualdade de gênero no Brasil acarreta reflexos no nosso sistema tributário por conta das distorções provocadas pelo próprio sistema tributário. E essas distorções, inclusive, já foram citadas por nós em outros vídeos, vou deixar aqui os cards para vocês. Mas não é só essa conexão que podemos fazer entre a tributação e a desigualdade de gênero no Brasil. A gente vai ver que, em alguns aspectos, a tributação corrobora com a desigualdade de gênero. Em maio de 2019, um grupo de mulheres tributaristas altamente competentes publicou um artigo no Jota mostrando a evidente conexão entre os temas tributação e gênero. Vou deixar o link aqui do artigo na descrição do vídeo, vale muito a pena a leitura integral do artigo, que é muito interessante. As autoras mostram como esse tema é recorrente na literatura internacional e como ele tem conexão direta com a conquista dos direitos femininos. Eu vou trazer aqui os itens que me chamaram mais atenção, tendo em vista a relevância do tema e a escassez de discussão na nossa doutrina nacional. Você sabia que, apesar de não haver nenhuma discriminação explícita à mulher na nossa legislação tributária, podemos destacar algumas discriminações implícitas? Eu vou trazer aqui para vocês 3 dessas discriminações implícitas, entre outras que são trazidas nesse artigo que eu estou indicando para vocês. Primeiro exemplo: despesas com educação, saúde e dependentes podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda no Brasil na modalidade declaração completa. Se essas despesas são compartilhadas por um casal, em regra, quem faz a declaração completa e, portanto, essas deduções é o cônjuge que ganha mais, que tem a maior renda. No Brasil,
os homens ganham em média 15% a mais do que as mulheres, o que faz com que esse tipo de dedução beneficie mais ao homem do que à mulher. Segundo, não há reconhecimento de crédito pelo tempo despendido pela mulher com afazeres domésticos, e isso engloba as mulheres empregadas ou não. De acordo com o IBGE, as mulheres despendem cerca de 20,9 horas semanais com afazeres domésticos, enquanto os homens ocupam 10,8, ou seja, quase a metade. Além de não haver remuneração para esse tipo de trabalho, não há qualquer direito de crédito para fins de dedução do imposto de renda, por exemplo. O nosso terceiro exemplo talvez seja o mais evidente. Alguns itens de consumo destinados majoritariamente para mulheres são considerados supérfluos, ou seja, eles são mais onerados pela já alta tributação do consumo no Brasil. Por exemplo, a média nacional da alíquota de ICMS incidente sobre cosméticos é de 25%. E a de IPI varia de 12% a 22% a depender do bem. Essas autoras citam ainda alguns itens mais especificamente, como absorventes, bombas de amamentação e sabonetes íntimos, que sequer podem ser considerados supérfluos. Aliás, são essenciais para as mulheres, mas que são altamente onerados pela tributação no Brasil. Esses exemplos, entre outros trazidos pelas autoras, apenas corroboram para a desigualdade de gênero no Brasil, que poderia sim ser atenuada pela tributação. Em junho desse ano, o tributarista Heleno Torres também publicou um artigo sobre o assunto no Conjur, em que ele defende que a desigualdade de gênero prejudica o próprio desenvolvimento. Vou deixar aqui também o link desse artigo para vocês na descrição do vídeo. Para Heleno Torres, o lançamento do movimento Women in Tax, capitaneado pelas professoras Tatiane Pistelli e Raquel Prado, que são autoras desse artigo que eu citei para vocês anteriormente, foi um dos acontecimentos mais importantes para o direito tributário nos últimos tempos. Ele ainda lamenta que as atuais discussões sobre a reforma tributária não se debrucem sobre o imposto de renda da pessoa física, que podia colaborar para atenuar esse tipo de distorção. Esse tema é muito atual e ainda muito escasso no Brasil, apesar de ser recorrente na literatura internacional. Para quem está terminando a graduação, a pós-graduação, ou que está procurando um tema para fazer uma nova pesquisa em direito tributário, fica aqui a minha dica. Eu acho que essa discussão deve partir principalmente de nós, mulheres tributaristas, para que esse tema seja discutido, reconhecido e resolvido. A gente pode propor novos temas para resolver esse tipo de distorção, mas também contamos com a sensibilidade dos nossos amigos, homens tributaristas, para reconhecer que essas distorções são realmente prejudiciais para o nosso desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Deixem aqui nos comentários a sua opinião, a sua percepção sobre esse assunto, sobre essa distorção. E não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossas próximas discussões, assim como sugerir também novos temas para os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!